Bom, vamos lá. O que será que acontece quando uma das artérias mais importantes do comércio mundial simplesmente para de funcionar? Pois é, em 2026, uma crise lá no Oriente Médio colocou essa questão bem no centro de tudo. E as ondas de choque, nossa, elas chegaram com força total aqui no Brasil. Bora entender como um conflito a milhares de quilômetros de distância pode mexer tanto no preço da nossa gasolina e, quem diria, até no resultado de uma eleição. Tudo começa aqui, olha só, no Estreito de Hormuz. Pensa num funil, um ponto bem apertado no mapa, com só 34 quilômetros de largura na parte mais estreita. Por ali, passa nada menos que 1/5 de todo o petróleo que o mundo consome. E num único dia, 28 de fevereiro de 2026, essa artéria vital foi, na prática, fechada. Foi o estopim de uma crise global. Então, o que foi que acendeu esse pavio todo? Bom, não foi um acidente não. Foi uma ação militar muito bem calculada que acabou saindo do controle bem rápido, transformando uma tensão que era regional num verdadeiro terremoto para a economia do mundo inteiro. A escalada foi, olha, vertiginosa. Depois que as negociações nucleares não deram em nada, em 2025, o clima já estava super tenso. Aí veio a tal Operação Fúria Épica, um ataque coordenado contra alvos estratégicos do Irã. A resposta iraniana foi imediata. Mísseis contra bases americanas e, ao ponto-chave aqui, um aviso bem claro de que nenhum navio estaria seguro cruzando o estreito. O jogo virou em questão de horas. Mas por que esse bloqueio, mesmo que não tenha sido oficial, tem um impacto tão, mas tão devastador? É simples, porque Hormuz não é só uma rota qualquer. É a rota para os maiores produtores de energia do planeta. O efeito foi instantâneo e brutal. O tráfego de navios-tanque na região despencou 70%. É quase um colapso total, sabe? As grandes empresas de navegação simplesmente pararam as operações, com medo de ataques. E o resultado disso? Um pesadelo logístico. Mais de 150 navios ficaram ali, parados, sem conseguir entrar nem sair. Imagina só a cena, uma fila de superpetroleiros, cada um carregado com milhões de barris de petróleo, presos num engarrafamento no meio de uma zona de conflito. A consequência mais óbvia de uma crise de oferta como essa, qual é? Um choque imediato e, vamos ser sinceros, assustador nos preços da energia no mundo todo. O efeito dominó começou e a primeira peça a cair foi, claro, o preço do barril de petróleo. O gráfico aqui fala por si só, né? O petróleo Brent, que é a referência mundial, deu um pulo de 13%, assim, de uma hora para outra. E isso, olha, era só o começo. O alerta dos analistas era claro. Se o bloqueio continuasse, o preço passaria fácil da barreira dos $100 por barril. E não eram só os analistas de mercado, não. Essa declaração do ministro da Energia do Catar, um dos maiores produtores de gás do mundo, soou como um verdadeiro alarme de incêndio na economia global. $150 o barril, um número que não aponta só para a inflação, aponta para uma recessão global bem severa. Agora vamos trazer a discussão para casa. Como essa tempestade global atinge o Brasil? Para nós, a crise de Hormuz não é só uma questão de preço, é uma questão de política, de economia e, claro, de eleições. A engrenagem é bem clara. O gatilho externo é o Brent disparando lá fora. Aqui dentro, a pressão é que nossos preços já estavam defasados. A consequência inevitável, segundo as projeções da época, era um reajuste forte, algo entre 12% ou 15%, para evitar que o prejuízo ficasse gigantesco. E aqui, gente, está o ponto crucial de tudo. Toda essa confusão acontece justamente em ano de eleição presidencial. A alta dos combustíveis é uma daquelas pressões de inflação que todo mundo sente no bolso na hora. O preço na bomba é percebido todo dia, muito mais do que um indicador abstrato como o PIB. Para qualquer governo, isso é um risco político enorme. Essa citação resume perfeitamente o paradoxo da Petrobras. Qualquer outra grande petroleira do mundo estaria soltando fogos com a alta dos preços, porque a receita aumenta. Mas por ser uma estatal com uma pressão política fortíssima, um petróleo muito caro vira um problemão para a gestão da empresa. Ela fica ali dividida entre a lógica do mercado e a pressão para segurar a inflação. O contraste é gritante. Enquanto a Petrobras está lá lidando com esse dilema político, as produtoras privadas aqui no Brasil estão vivendo o melhor dos mundos. Com o Brent nas alturas, as receitas e as ações delas disparam. Elas pegam toda a parte boa do preço alto, sem a parte ruim da pressão política. Mas a crise não para na bomba de gasolina, não. Esse choque de energia se espalha pela economia inteira e atinge em cheio um dos principais motores do Brasil, o agronegócio. O impacto vem por vários lados. Primeiro, os fertilizantes. A produção deles depende de gás natural, então os preços sobem junto com a energia. Segundo, a logística. O diesel dos tratores e caminhões fica mais caro.
Terceiro, o custo do frete marítimo explode. E por fim, um golpe direto. O Irã, o epicentro da crise, era simplesmente o maior comprador do milho brasileiro. A nossa vulnerabilidade fica muito clara quando a gente olha para os fertilizantes. Só o Oriente Médio já responde por mais de 15% do que a gente importa. Se somar isso com China e Rússia, fica óbvio o quanto a gente depende de regiões geopoliticamente bem complicadas para ter um insumo que é essencial para o campo. E assim, a tempestade perfeita se forma. Um conflito lá longe gera um choque de energia que pressiona a inflação bem no meio de um ano eleitoral. A crise de Hormuz de 2026 foi um teste duríssimo para a resiliência do Brasil. A questão que fica não é se a próxima tempestade vai vir, mas quando, e se a gente vai ter aprendido a lição.